Parte 2 do vídeo das parábolas de Jesus, da semente plantada, da árvore que cresce, né? E na consumação do século, a ceifa, né? Como Marcos capítulo 4, versículo 26, está falando lá um texto bem curto e bem completo, né? Diz, o reino de Deus é assim como um homem que lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutífera, primeiro a erva aqui, ó. A terra por si mesmo frutífica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga, né? Quando a plantação de Deus, que é os homens na terra, estiver já madura, né? Aí vem o que? A ceifa, né? Quando tiver a espiga já madura, vamos comparar com a plantação de milho. Quando a espiga já estiver madura, o que é que o homem faz? Ele não vai lá e colhe a espiga, o agricultor não faz isso, né? E por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa, né? Vai chegar o dia dessa ceifa. A semente está sendo plantada, a semente já foi plantada, né? E ela continua sendo semeada, e ela continua. Por isso que quando você se converte, né, você não sabe quase nada, mas você vai estudando, você vai aprendendo e você vai crescendo para o reino do céu, você vai frutificando, falando do evangelho para outras pessoas, e mais pessoas vão se restabelecendo, vão nascendo de novo. Então vai crescendo uma plantação muito grande na terra, né, de Deus, e ele vai colher. Ele vai colher tudo. No final do século ele vai colher tudo. Aquele que recebe o reino, que recebe a palavra, se torna uma árvore para o reino do céu, né, será colhido para o reino do céu. Mas aqueles frutos que não prestaram, que forem trigo, são parecidos com trigo, mas são joio, eles também são colhidos naquele dia, né? Também serão colhidos e serão lançados no lago de fogo, né? Triste. Mas a semente, o reino do céu está na terra, está sendo semeado, né? Então, que você ouça essa palavra, se você não conhece, busque conhecer, busque entender essa palavra, porque ela é de bênção, ela é de salvação, né? Ela é de salvação. A Bíblia diz em Salmos, deixa eu ver se eu acho, Salmo 1, né? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Presta atenção, viu? Isso é muito importante. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como... Olha que coisa interessante. Aquele homem que medita na palavra do Senhor, dia e noite, ou seja, tem prazer na palavra do Senhor, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Que coisa linda, irmãos! E cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, né? Ou seja, o joio. Ele está falando da árvore que medita na palavra, ela vai ser bem sucedida, dá o seu fruto, tem boa folhagem. Mas os ímpios, ou seja, o joio, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, né? Ou seja, quando você colhe o milho, você leva o milho para casa, a palha que fica lá, né, a mal semente, ela será dispersada, o vento leva, o fogo queima, os animais comem, né? Ou seja, é destruído, né? Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Ou seja, esses pecadores na congregação do justo não prevalece no dia da ceifa, né?
eles são arrancados e jogados fora, né? Eles prevalecem, como nós vemos na parábola, até o dia da ceifa. Lá são colhidos todos juntos e são separados, como Cristo disse, quando ele vier separar os bodes das ovelhas, né? Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Você lê todinho, que talvez dá tempo de ler aqui, é pouca coisa. Só são do 14 ao 20, né? São 6 versículos. 7 versículos, né? Vamos ler. Acompanhe na sua Bíblia, viu? Nós estamos lendo, nós estamos nesse segundo vídeo vamos falar da colheita, né? É da colheita, é a consumação do século, é na vinda do Senhor. Lembrando que ele deixou os sinais, todas as coisas que ele falou, elas estão se cumprindo. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, todas essas coisas nós estamos vendo. Aí vai vir o anticristo, vai perseguir, né? E no final da grande tribulação ele volta, né, quando o sol escurecer e a luz dará a sua luz. Quer dizer, os sinais eles estão em sequência lá em Mateus capítulo 24, né? Então ele vai fazer essa colheita, né? Olha só, Apocalipse 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, ou seja, tá batendo com Mateus 24, o filho do homem virá sobre as nuvens do céu, né? Tendo na cabeça uma coroa de ouro, que é rei, né? E na mão uma foice afiada, né? Os anjos para colher, né? Outro anjo saiu do santuário, gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, né? Ele olhou para todas as nações e viu todos aqueles que queriam Deus já estão com Deus. E os outros, eles já sabem que eles não vão, que não tem mais, eles não querem, não tem mais jeito, né? Pois a seara da terra já está madura. Ou seja, o bom fruto vai ser tirado, o mau fruto vai ser deixado, né? Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Foi tirado o trigo, né? E levado para Deus, para as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, né? Então saiu o santuário que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar um anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz os que tinham a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta aos cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas, que é o joio, né? Também comparado aqui com a uva, também estava amadurecido e ia ser jogado no lagar, para ser pisado, ser queimado, né? Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, né? A ira de Deus aqui, sim. A ira de Deus não é a grande tribulação, irmãos, não é. A ira de Deus é derramada depois que ele tira a sua igreja da terra, né? Não confunda, porque tem muitos ensinos que diz que a ira de Deus é a grande tribulação e a igreja não pode passar pela ira de Deus, porque a Bíblia diz que nós não fomos destinados para a ira. Isso é um engano. A ira de Deus, ela não é a grande tribulação. A grande tribulação é a perseguição do último reino da terra, que é o anticristo, àqueles que querem a palavra de Deus, tá? E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Quer dizer, muito cruel o que aconteceu aqui, né? Então aqui a ceifa foi aquela plantação que Jesus veio, né? Plantou, né? E que ela cresceu, né? Frutificou o reino do céu, plantado no coração do homem, e frutificou, cresceu, amadureceu, e chegou o tempo da colheita, né? Chegou o tempo da colheita. Sempre nas escrituras, os homens são comparados com a árvore, com a planta, né? Que é muito lindo. Em outro contexto, a Bíblia diz que nós que não tínhamos
esperança, nós não éramos povo, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, Romanos capítulo 11, né? Antes nós não tínhamos esperança, mas Deus, por a sua misericórdia, que não faz acepção de pessoas, já prometeu que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, né? Você que já assistiu o vídeo das duas casas de Israel, tanto aqui no meu canal, como no canal dos irmão Luiz, o irmão Israel, né? Tem muitos irmãos na internet ensinando as duas casas de Israel. É só você pesquisar e pega um estudo, né? E veja como é lindo quando você compreende as duas casas de Israel, né? As duas casas de Israel, elas desbloqueiam muitas coisas que a gente ainda não tem compreensão. Quando você compreende, você vai saber as duas testemunhas, você vai entender melhor o Apocalipse, você vai entender melhor as cartas de Paulo, né? Tudo vai ficar muito mais esclarecido, né? Então, irmãos, esse é o segundo vídeo final, né? Que você venha meditar, né? No reino do céu, você venha compreender que Deus abre o teu coração, Deus abre os teus olhos para que você veja, né? Como aquele homem viu, né? Ele teve a visão, para que você venha compreender. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o teu likezinho, né? Para ajudar a divulgar o trabalho. Compartilha com teus amigos para que ele venha também compreender, para que seja edificado, né? E que venhamos a crescermos junto para o reino do céu, para que no dia da ceifa, né, nós estejamos para sempre com o Senhor e não sejamos jogados no lagar, né, do furor da ira de Deus, né? Eu agradeço aqui a todos que me acompanharam até aqui. Deixa teu comentário lá, faz a tua pergunta, tira a tua dúvida, né? A gente está aqui para isso, né? Que Deus seja louvado. Muito obrigado a todos. Fique na paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E até o próximo estudo.